Eu queria inicialmente agradecer o convite gentil da USE e agradecer todos os organizadores desse evento na figura do meu amigo Júnior, que é presidente hoje da USE, e do apóstolo Paulo, lá de Mirassol. E, sem dúvida nenhuma, eu me sinto muito feliz por estar aqui, participando com essas criaturas que eu tenho um carinho muito grande e respeito, porque são expoentes dentro do movimento espírita, e, por certo, nós iremos muito aprender com eles. Dizer que me convidaram para moderar, eu acho que esse é meu papel, de ficar apenas conduzindo o andamento do trabalho, sem nenhuma participação direta no assunto, porque sobejamente será exposto por eles, e dizer que, segundo a orientação que nos foi passada, nós temos a primeira parte composta de 50 minutos, sendo que cada um terá 12 minutos para expor o tema dentro da pergunta que será endereçada. Ao final, nós daremos mais 3 minutos para, não vou dizer réplica, porque não vai haver contestação, mas para um complemento dentro do assunto que foi elaborado. Logicamente que a proposta nossa aqui é de trazer contributo, informação, para nós estarmos abalizados para desempenhar muito bem essas atividades mediúnicas da nossa casa. Eu agradeço a presença de todos, que enriquece a nossa reunião, e é demais dizer que o nosso assunto é sobre atividade mediúnica na casa espírita. Eu já queria passar, dizendo que nós temos um cronômetro aqui, para vocês ficarem muito tranquilos. Vai mostrar os 12 minutos, né? Vocês vão acompanhando. Nós pedimos que atentem para o tema e para o tempo, e depois, no final, nós iremos repassar para cada um, para estar falando sobre o mesmo tema, como bem lhe aprouver. Então, eu queria começar aqui com a nossa amiga Ditinha, e a pergunta é a seguinte: qual a finalidade da reunião mediúnica? No que ela pode ser útil aos encarnados e desencarnados? Boa tarde a todos. É uma alegria estar aqui entre amigos, principalmente amigos, né? E ter aceito esse convite proporcionado pela USE, pela diretoria da USE, para estar tratando de um assunto de alta relevância para todos nós, praticantes, conhecedores da doutrina espírita, que estamos trabalhando pela nossa sublimação, pela nossa autoiluminação. Então é uma alegria estar, e principalmente estar rodeada de pessoas queridas e pessoas tão envolvidas no assunto, do qual merece todo o nosso respeito. Então eu fico muito tranquila de estar no meio deles, porque eu tenho certeza que eles irão complementar tudo aquilo que a gente não consegue abranger, não consegue passar em 12 minutos. Então, é uma alegria imensa. Mas antes de nós entrarmos no tema, Aguinaldo, de estarmos falando da reunião mediúnica, eu gostaria de estar levantando uma fala do Espírito Verdade, quando ele diz no capítulo 6 do Evangelho Espírita, o primeiro entendimento é que amai-vos, e o segundo, instruí-vos. Então, isso vem muito dentro da nossa proposta de estarmos encarnados, de acordo com a pergunta 132 do Livro dos Espíritos. Qual é a finalidade de nós estarmos encarnados? É trabalharmos para a nossa felicidade, para a nossa sublimação, para a nossa evolução. Então, eu estou dizendo isso para que porque tudo que eu vou falar vai estar muito ligado nessa premissa de espíritos amai-vos, instruí-vos. E uma outra que eu gosto muito, que eu quero trazer, envolvendo dentro dessas respostas, é um livro
de Joana de Ângeles, Ser Feliz Hoje, no capítulo 12, que fala exatamente isso da mediunidade como uma concessão divina, que ela veio exatamente propiciar o nosso crescimento, para que a gente busque trabalhar a beneficência e nos aproximarmos de Deus. Então, mediunidade, ferramenta, objetivo da encarnação, trabalharmos para a nossa autoiluminação, cumprindo o nosso objetivo aqui. Então, quando nós pensamos, ao meu ver, falar em reuniões mediúnicas, primeiro vamos buscar no âmbito geral, porque a reunião mediúnica não nasceu com a doutrina espírita. As comunicações em si sempre existiram, né? Desde os primórdios, desde quando o homem pisou nesse orbe terrestre, existe a comunicabilidade, existe o intercâmbio, intercâmbio com os nossos irmãos. Então, qual é a finalidade num primeiro momento? Eu sei que posso chocar alguns, mas a finalidade, no meu entendimento, é a finalidade que se quiser. Tudo vai depender do que o grupo ou o indivíduo tem dentro de si, do entendimento e da sua proposta. Porque se nós buscarmos as definições, nós vamos encontrar as reuniões podem ser frívolas. Quando o nosso codificador, ele iniciou esse processo de codificação, como eram as reuniões? Eram reuniões frívolas, de divertimento. Então, a finalidade primeira, geral, é a finalidade que se quiser. Você faz da sua mediunidade o que você quiser. Mas com o advento da doutrina espírita mudou. Por quê? O nosso codificador veio trazer o conhecimento, o embasamento, a instrução. Então ele veio nos dar agora, abrir um novo leque. E aí é o que ele nos coloca nessa proposta de fazermos uma escolha agora. De usar a nossa mediunidade com Jesus e Kardec, ou manter as finalidades que você queira, sem este embasamento de Jesus e Kardec. Então, partindo disso agora, que eu posso fazer o que eu quero, e quando eu escolho Kardec e Jesus, aí nós vamos trazer as finalidades, que é a que a doutrina espírita veio nos dar esse embasamento. Então, quando nós vivenciamos as reuniões de hoje, as reuniões no Brasil, e eu não tenho conhecimento de outros países, mas quando falamos em reuniões no Brasil, pelas viagens que nós fazemos, então nós vamos percebendo que uma oportunidade que nós temos de estarmos colocando o estudo, que é a filosofia espírita, e o Evangelho de Jesus com a finalidade de instruir o médium. Então, aí nós podemos criar grupos com finalidades diferentes, mas dentro deste embasamento de Kardec e Jesus. Porque quando um grupo se cria com esta base no estudo, ele pode até quebrar algumas formalidades, mas ele não corre o risco de errar. Ele fica sem medo, porque ele estudou, ele entende Kardec dentro dos conceitos que nós temos, porque nós também vemos na Revista Espírita de 1868, que Kardec mesmo diz. A natureza não disse tudo ainda. Então tem muita coisa que nós ainda não sabemos, mas dentro do que nós já conseguimos entender da filosofia, do Evangelho e da fase experimental, eu posso aplicar a finalidade que o grupo esteja preparado. Então a finalidade vai
Um grupo que se reúne. Então, a primeira finalidade, estudo. Porque essa finalidade, ela tem que estar presente em qualquer dos grupos. Porque senão ele vai correr o risco de fazer mau uso da sua ferramenta e não buscar a sua autoiluminação. Então, o estudo. Então, se dentro desse estudo eu posso fazer um laboratório. Então, eu posso criar uma reunião dentro de um grupo que queira estudar, que queira descobrir se em algum dos seus componentes tem alguma mediunidade diferenciada, para que depois ele possa dar outra diretriz, outra finalidade. Vou dar um exemplo. Você cria um grupo que começa a estudar, e até foi esse o que aconteceu com o nosso grupo. Começamos a estudar a doutrina, nem grupo, não era uma casa espírita. E, inclusive, eu estou vendo o Abilinho aqui, eu quero agradecer, porque ele foi o nosso padrinho lá em José Bonifácio, né, da nossa casa. Então, um grupo que reuniu para estudar. Estudamos, começamos a estudar todas as obras de Allan Kardec, depois as obras subsidiárias. Aí formamos um grupo, e aí esse grupo quis estudar mais afinco, treinar, fazer laboratório com a mediunidade. Já era outra finalidade. Então, estudo e laboratório. De repente surge no grupo alguém com uma mediunidade diferenciada, uma psicografia, por exemplo. E se ele tem a base do estudo, ele pode estar preparado agora para uma outra finalidade, que é uma reunião de cartas consoladoras para os corações aflitos. Onde a equipe, o grupo cresce, porque estuda, aplica o evangelho a si mesmo, buscando se auto-iluminar, buscando trazer esse conceito de nos integrarmos neste plano divino, neste plano de estudo para a humanidade. Então eu vou desenvolver em mim virtudes, paciência, humildade. Então o grupo cresce com as comunicações, e os nossos irmãos mais infelizes também crescem com a aproximação. Veja, às vezes só a aproximação com aquela criatura, aquele médium, ou às vezes aquele que nem sabe que é médium, não tem uma mediunidade ostensiva, mas é uma pessoa calma, uma pessoa paciente. Então a espiritualidade aproxima um espírito bilioso para chafurdar-se naquela energia bondosa. Então ele já vai apacientando-se. Então, outra finalidade. Mas veja que ela não desvincula da melhora do médium, que é viver o evangelho, estar aplicando em si o evangelho e conhecimento, para que ele possa se integrar nessa fase que já está aqui, que é a fase de regeneração. Então eu posso descobrir no grupo alguém que seja um magnetizador, por exemplo, preparado para um trabalho de magnetismo. Agora você me diz, um magnetizador sem Kardec, sem Jesus, como é que ele vai atuar? E um magnetizador com base em Kardec, com Jesus, o trabalho que ele não pode fazer. Assim como os trabalhos de cura. Então a finalidade sempre, no meu entendimento, é primeiro buscar a nossa autoiluminação, participando, vivendo o evangelho, porque não dá para entender um médium que quer desenvolver, porque às vezes chega alguém na casa espírita, eu quero desenvolver mediunidade. A casa espírita não desenvolve mediunidade, ela lapida, ela orienta, mas desenvolver mediunidade é no dia a dia, aplicando o evangelho. Hoje, na atualidade, nós fazemos reuniões mediúnicas por telefone. Quando alguém nos liga, precisando de ajuda, a gente busca inspiração no alto, então o intercâmbio acontece, e a gente passa uma orientação, enfim, a gente realiza isso. Então, os objetivos, vou finalizando, porque é muita coisa, né? Mas temos que respeitar o horário.
A finalidade é sempre trabalhar a nossa autoiluminação e, junto com isso, auxiliando os nossos irmãos mais sofredores e nos auxiliando, acima de tudo. Que bom. É pena, não é? Tinha que dar mais tempo. Você devia falar o tempo todo, nós ficamos só ouvindo, não é, Divaldinho? Mas como o programa está aí para a gente obedecer o horário e respeitar o espaço do outro, nós vamos passar para o nosso Divaldinho. E com a seguinte pergunta: como e quando a reunião mediúnica deve ser introduzida e mantida na casa espírita? Quais as necessidades a serem observadas do local aos possíveis envolvidos? É um prazer muito grande, uma alegria muito grande. A doutrina espírita é fantástica. Agora, em matéria de mediunidade, cada casa tem o seu trabalho. Se nós fôssemos colocar um padrão, não seria doutrina espírita. Nós estaríamos sob uma ordem, um comando de alguém. Não. Cada casa tem um grupo de entidades venerandas que trabalham com um médium, o orientador. Esse espírito tem uma capacidade de las orientar. Desta forma, o trabalho mediúnico será consoante ao conhecimento do médium com a do espírito que dirige a casa. Se nós formos andar em Rio Preto e Votuporanga, na Conchinchina, nós veremos que cada casa tem uma reunião diferente da outra. Isto é na condição de evolução dos espíritos que nos assessoram. Cada uma tem o seu jeito de ser. A de Chico Xavier eu conheci uma reunião, conheci em Salvador, do Divaldo Franco, Langerton, Sacramento, cada um tem uma forma. Mãe Corina tinha uma forma, de Eurípides Barçanufo, lá em Sacramento. Então, a reunião mediúnica, para ser instalada, deve ter um parâmetro. Eu conheci Gilma e Giva, de Campina Verde, e eu fui lá para um comentário do Evangelho. E ela contou-nos que, depois de estudar sobre frondosas árvores, chegou o momento em que o centro exigia uma reunião mediúnica. E procuraram Chico Xavier, porque tinham mais de 120 elementos, todos querendo entrar na reunião mediúnica. O Chico lhes disse: meninas, comecem estudando o livro dos médiuns. Quem ficar, inicia na reunião mediúnica. 123 pessoas iniciaram e 3 terminaram o curso. Então, iniciou-se em Campina Verde, com as meninas 3 pessoas, a Giva, a Gilma e a mãe delas. Ninguém mais perseverou. Porque no nosso movimento espírita, as pessoas não querem estudar, querem um passe de mágica. A permanência da reunião mediúnica na estrutura da casa e quando deve iniciar é de praxe de quem a dirige. Quem dirige uma casa tem que ter o bom senso, a acuidade de observar quando dever-se-ia iniciar a reunião mediúnica. Para manter uma reunião mediúnica, tem que haver aquilo que São Vicente de Paulo nos fala em O Livro dos Médiuns, no último capítulo, que a chama da amizade pura deve unir, iluminar e aquecer os nossos corações, porque somente assim nós resistiremos aos ataques impotentes do mal. Quando os centros espíritas permitem, pela falta de uma orientação, que os médiuns fiquem recebendo espíritos que querem acabar com a casa, querem destruir a casa, querem acabar com o presidente, querem acabar com tudo, nós precisamos mudar a tônica. A reunião mediúnica na casa espírita tem a função precípua de conversar, dialogar com os nossos irmãos desencarnados que estão à mercê de uma necessidade de comunicação. Haja visto que no mundo dos espíritos
existem várias reuniões mediúnicas onde os nossos irmãos incorporam em determinados espíritos orientadores para o campo da mediunidade na vida espiritual e são orientados, esclarecidos e recebem consolo. Nas nossas reuniões, nós precisamos ter a certeza de que a comunicabilidade deve ocorrer. Agora, o centro que começa e por um problema de falta de direção, por falta de ordem, de equilíbrio dos frequentadores, ela fecha a reunião e determina fechamento por 6 meses, esta reunião está acabada. Ela deixa de ter lastros, ela deixa de manter uma convivência com o mundo espiritual que não está aí à mercê de nossas emoções ou variações. Nós devemos manter. O que é que precisa ocorrer é aquilo que Jesus de Nazaré ensinou-nos. Seja o seu falar sim, sim, não, não. O grupo de médiuns de uma casa espírita, além de tudo, são nossos irmãos. Nós somos uma família. Enquanto não colocarmos esse conceito de que o centro espírita não são pessoas que não conhecemos, são nossos irmãos, estão trabalhando conosco e nós precisamos usar de sinceridade. Mas eu não posso falar com aquele médium porque ele fica melindroso e vai embora. Dona Nenê Aluoto, presidente da União Espírita Mineira de Belo Horizonte, perguntou ao Chico Xavier. Essa entrevista está no jornal União Espírita Mineira daquela federação. Chico Xavier, o que fazer com as pessoas que se melindram, se revoltam com o presidente e vão embora? E o Chico Xavier responde: deixai-as ir embora. Nós temos muito trabalho a fazer do que correr atrás de quem se dá o luxo de melindrar. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20, item 5. Espíritas, calai os vossos melindres, sufocai as vossas discórdias, atentai para a obra, para que a obra não venha à bancarrota. Então, se os espíritos colocaram isso em 1863, Livro dos Médiuns, 1864 no Evangelho segundo o Espiritismo, nós precisamos parar para refletir. O problema existe no mundo inteiro, em todos os centros espíritas. Se não houver aquele que dirige uma casa, que ordena, que comanda dentro de princípios lógicos, racionais, ponderados, todos eles calcados dentro da mediunidade com Jesus e Allan Kardec. Além do mais, nós os espíritas contamos com 3 obras monumentais do movimento espírita para as reuniões mediúnicas: Instruções Psicofônicas, Vozes do Grande Além e Reportagens de Além Túmulo. Essa terceira obra foi lançada pós-mortem de Chico Xavier, que é pela Vinha de Luz de Belo Horizonte, do senhor Geraldo Lemos Neto. 3 obras monumentais, mas precisam ser estudadas. Nas entrelinhas, auxiliam-nos e muito. Para tanto, é preciso que nós tenhamos a união que faz a força. Uni-vos para serem fortes. Então é esse momento que nós precisamos na reunião mediúnica. Eu ainda, com todo o respeito que tenho ao nosso confrade, que a nossa vibração segue até ele, o Simonetti, eu dizia para ele em nossa casa: como é que você consegue ter 94 salas mediúnicas na sua casa? Não, nós vamos formando. Eu falei: mas Simonetti, nós temos 7, eu já fico sem cabelo, fico em palpos de aranha para dirigir, organizar e manter um equilíbrio, porque as reuniões mediúnicas se constituem um fulcro para os espíritos perturbadores assenhorearem-se de médiuns desavisados
que não estudam, melindrosos, que nada se pode dizer, criando um obstáculo para o desenvolvimento da mesma. Nós precisamos aprender com o livro dos médiuns, no último capítulo sobre as sociedades, quando um espírito vem e coloca: toda divergência de ideias causa a intromissão dos maus espíritos, por certo destruindo a obra. Nós amamos a obra ou queremos destruí-la? Ou você vai entrar num padrão de conceitos, ou você terá que achar uma casa com a qual você se afiniza com a mediunidade que você quer exercer. Se fizermos isso, nós lograremos entender os parâmetros da mediunidade com Jesus e com Allan Kardec. Pois então, como está sendo produtivo para nós, não é? Cada fala você assimila uma informação e que vai enriquecer nosso cabedal de conhecimento, de motivação, e para que a gente continue fazendo as nossas tarefas com mais apreço e respeito à espiritualidade. E nós vamos continuar aqui agora com, aliás, já está lá com João Lúcio, fazendo a seguinte pergunta. João Lúcio, como a reunião mediúnica deve ser conduzida? E o que se faz necessário para a sua realização? Preparação do ambiente, quantidade de integrantes, postura dos participantes, tempo de duração e mais alguma outra informação que você queira dar. Eu vou me ater sobre a reunião mediúnica, aquilo que nós vemos na codificação e nas obras complementares que estão aí à nossa disposição. E é possível que nem todas as casas elas desenhem ou venham desenvolver na medida que ali estão, mas a maioria delas se pautam por isso, que é Kardec. Nós vamos ver a denominação, e a definição e a orientação de como deve ser conduzida uma reunião mediúnica nos livros dos médiuns. E nós vamos ver que no próprio livro dos médiuns, Kardec esclarece que o livro dos médiuns é uma continuidade do livro dos espíritos, que deveríamos ler e estudá-lo, aqueles nós que trabalhamos, que morejamos na doutrina espírita, tendo o conhecimento do livro dos espíritos, porque nós vamos ver ali a filosofia, a ciência, a doutrina, e o livro dos espíritos, o livro dos médiuns é a continuação. É ali que ele começa a trabalhar acerca da mediunidade, as suas experiências, os experimentos e o trabalho, e aliás ali nós compreendemos como foi elaborada toda a codificação. Então nós, em tese, nós devemos pautar a reunião mediúnica em função daquilo que fala. E nós temos aí uma literatura bastante grande. Nós temos no Domínio das Sombras, nós temos do Chico a palavra do Chico e André Luiz, nós temos mecanismos da mediunidade, nos domínios da mediunidade, estudando a mediunidade com Martins Peralva, que é em cima dos domínios da mediunidade. Nós temos aí o invisível com Leon Denis, nós temos desobsessão. Então nós temos uma variedade de livros e literatura que nos leva ao seguinte entendimento: a reunião mediúnica é uma reunião que acontece dentro da casa espírita diferenciada das outras. Ela tem um caráter muito significativo e diferente, e ela serve para intercâmbio com espíritos necessitados, com espíritos sofredores, e ela requer para a realização dentro dessa atividade que seja uma casa estruturada, né? Então nós precisamos de um local ideal, nós precisamos de uma equipe, de um grupo de pessoas, e nós precisamos ter dia e horários definidos, porque tem que haver toda essa organização e essa disciplina, porque é um trabalho muito sério, os companheiros já colocaram para nós, né? Já colocaram a respeito da seriedade de que se reveste. Então, em termos de local, haverá de ser um local privativo, fechado, e alguns autores falam até de chaveado. Por quê? Para que os atrasados não cheguem e nem pessoas estranhas ao local.
Um local adequado, né, confortável, movido com um mobiliário simples, uma mesa, cadeira, um armário para a guarda dos livros ali do início do trabalho, né, e uma equipe que ela é composta pelo dirigente, pelo doutrinador, por médiuns, pela equipe de apoio, sustentadores ou vibradores, né, que ali trabalham. Então, e aí, a partir daí, dentro dessa logística, nós vamos ver alguns requisitos, algumas necessidades. Nós vamos ver que essas reuniões, elas são sugeridas, poderão ser mais esparsas, mas em média, uma vez por semana, semanal. E em média de 60 minutos. Né? Em média de 60 minutos. E o Kardec, o Hermínio de Miranda, nos Domínios com as Sombras, nós vemos Deus da Obsessão, nos fala ali muito claramente, temos que ter todo um cuidado com a equipe que compõe essa reunião mediúnica. Não são as pessoas que desejam, as pessoas que querem. A gente vê às vezes nas casas espíritas chegando companheiros que querem candidatar-se ao trabalho mediúnico. Normalmente a gente sabe que existe um roteiro. O companheiro que chega na casa, ele vai participar da reunião pública, vai tomar contato com a doutrina, vai tomar contato com o Kardec. Em se desenvolvendo, em ele progredindo, naturalmente ele vai desejar, vai ser convidado a participar de grupos de estudos e que muito necessário o conhecimento e o estudo. A partir daí, se tiver condições, no decorrer do tempo e conforme a disciplina da casa, ele poderá até ser convidado, porque são pessoas indicadas. Nem todo mundo que participa da casa espírita está na reunião mediúnica. Nós vamos ver que temos companheiros lá que são passistas, que trabalham na assistência social, promoção social e outras atividades que tais, mas na reunião mediúnica é um grupo muito específico, são pessoas indicadas, são pessoas preparadas para aquilo e, logicamente, que sejam detentoras da mediunidade. O Kardec fala que todos nós somos médiuns, mas alguns de nós temos uma sensibilidade tal que nós prestamos a ser os intermediários entre o mundo espiritual e o mundo material. E naquilo que nós chamamos de mediunidade ostensiva. E dentro dessa mediunidade ostensiva, nós vamos ver a psicografia, psicofonia, vidência e audiência. Hoje, dentro da reunião mediúnica, na maioria das casas, nós vamos ver muito psicofonia. Até porque a psicofonia se serve ao diálogo com os espíritos necessitados. Então, nós vamos ver aí, o Kardec dava, no início, deu o nome de Guia dos Médiuns e dos Evocadores para o Livro dos Médiuns. Né? Nós vamos ver hoje doutrinadores, nós vamos ver dialogadores, nós vamos ver algumas denominações, mas são companheiros que fazem parte do grupo mediúnico que estão encarregados de dialogar com o trabalho dos médiuns e a sustentação dos vibradores. E cada um destes componentes, ele é cercado de obrigatoriedade. É um trabalho voluntário. Mas quando eu me proponho a determinada atividade, a determinado serviço, eu tenho que estar de acordo no mínimo daquilo que é exigido para o desempenho daquela atividade. E a atividade mediúnica é uma atividade muito séria. Os companheiros já colocaram, muito séria. Requer preparo, requer vigilância, requer cuidados. Nós falamos sempre dos frequentadores, daqueles que participam de grupos de trabalho normal da casa. Para a reunião mediúnica, necessário se faz o esforço do grupo de sustentação ou dos médiuns de estudo e do esforço da transformação. Né? Eu não posso dar daquilo que eu não tenho. E nós estamos trabalhando com um grupo de companheiros desencarnados necessitados. E a espiritualidade, que é quem dirige o trabalho espiritual na casa, e especificamente o trabalho mediúnico, porque eles dirigem, eles coordenam e eles programam. No mínimo, nós temos que ter condições para sermos instrumentos destes benfeitores espirituais na assistência daqueles necessitados que Jesus encaminha à nossa casa e àquele grupo.
Então, dentro desse aspecto, nós vemos que não só o grupo de sustentação, o médium, mas o dirigente. Temos que estudar, temos que nos esclarecer, temos que nos esforçar por termos uma postura que nos deixe dignos dessa atividade. Nós não estamos falando de perfeição, porque se fosse perfeição, nós não estaríamos na maioria das atividades que nós estamos. Mas o diferencial é o esforço por nós nos melhorarmos, termos consciência do que representa o trabalho que nós estamos fazendo, a atividade que nós estamos desempenhando. E isso requer de nós disciplina. O Chico, os espíritos logicamente já o conheciam, já estudava, era cioso da sua postura, da sua conduta, não podemos nem falar. E o Emmanuel, quando chega até ele, conversando com ele e dizendo que ele iria realizar um trabalho, ia escrever alguns livros e tal, e ele pergunta, mas eu tenho condição? Tem, mas eu tenho uma condição. Aí ele disse, eu tenho 3 condições, disse para o Chico, hein? Quais são elas? A primeira, disciplina. Segundo, disciplina. E a terceira, disciplina. Então, quando nós nos propomos ao trabalho, estamos restritos a certas diretrizes da casa e do trabalho. Então, o trabalhador, nós temos que ser assíduos. Não podemos faltar, porque a espiritualidade conta conosco. E ela, inclusive, programa trabalhos. Então, assiduidade, pontualidade. Então, nós temos que ter. E todo o preparo que decorre disso. O trabalho mediúnico é para nós uma oportunidade maravilhosa. Às vezes nós pensamos que na condição de dirigente, doutrinador, de médium ou de vibrador, nós estamos fazendo muito, nós estamos trabalhando. A literatura é farta em dizer que o benefício é para os dois, porque é uma troca de ideias. Como o dialogador esclarece, ampara e auxilia o espírito necessitado, nós que ali estamos trabalhando, estamos ouvindo a história daquele espírito, nós estamos ouvindo a dor, nós estamos entrando em contato com aquilo que o levou à infelicidade, e isso vem secundar a teoria. Aquilo que nós temos estudado, que nós temos visto na literatura, nós vemos ali em loco. E dizem os espíritos que normalmente o auxílio que ali está vem de acordo com as nossas necessidades. Com as nossas idades. Diz que os primeiros ouvidos, aqueles que primeiro nos beneficiamos, somos nós que ali estamos. Então, o trabalho e a atividade mediúnica é uma atividade abençoada, maravilhosa, que nem sempre temos consciência do que ela significa. Por isso, o estudo, por isso, a dedicação. Então, nós teríamos aqui para discorrer, mas o nosso tempo é chegado e usando da disciplina está chegando nos 12 minutos. Bom, nós tivemos aí mais um pouco de informação do nosso João Lúcio. Vamos para o final. Lembrando que depois da fala da nossa Inalda, nós teremos ainda 3 minutos para cada um fazer mais alguma colocação. E nós vamos passar alguns papeizinhos para vocês fazerem perguntas por escrito, que depois serão selecionadas aí pela organização e repassadas para os nossos companheiros. Então eu queria agora passar para a Inalda e perguntar para ela: reunião mediúnica, aberta ou fechada ao público? Por quê? Após ou contras? Quais as necessidades e cuidados a serem observados? Quero que sintam o meu sentimento de gratidão pelo convite e pela oportunidade de aprender, porque estou aqui para aprender, ainda mais com pessoas que nós sabemos que têm um vasto conhecimento. Então, para mim, é uma oportunidade ímpar. Eu quero deixar o meu agradecimento. Muito obrigada. Que nós possamos sair daqui com os nossos corações bem mais envolvidos nesse propósito do trabalho com Cristo, que é a mediunidade com Jesus. Mediunidade é a porta que se abre além dos 5 sentidos. É o 6º sentido. Como nos fala o metapsiquista Charles Richer. 6º sentido. O sentido que nos liga à espiritualidade.
o sentido que nos proporciona sair do terra a terra. O sentido que faz com que nós possamos perceber que nós estamos nessa escola para aprendizado, portanto, estamos de passagem. E dentro desse sentido que nos possibilita estarmos em contato com amigos espirituais que nos esclarecem, também nos favorece a oportunidade de ajuda. Então, quando nós queremos servir, quando a mediunidade vem eclodindo em nós, nós precisamos fazer umas reflexões. E uma delas seria: qual o sentimento que está me impulsionando a executar esta tarefa? Qual era o meu sentimento de desenvolvimento da minha mediunidade? É para o trabalho? É para exercer em conformidade com aquilo que a doutrina espírita nos traz? Porque, em sendo assim, nós temos muito que trabalhar em prol de nós mesmos. Os nobres companheiros já falaram que esta mediunidade, esta faculdade, muito antes de ser para auxílio aos desencarnados, é para auxílio a nós mesmos. É para que nós possamos despertar para essa realidade. É para que nós possamos aprender com as várias dores que nos chegam através desse mecanismo. Então, assistindo certa vez uma palestra de Divaldo, ele nos diz que a mediunidade é o encontro de corações que se unem para o trabalho do Cristo. Se é o encontro de corações, esses corações têm que estarem na mesma sintonia, no mesmo propósito, no mesmo sentimento, para que essa união se dê e se formalize e se concretize. Quando nós vamos verificar e estudar o livro Desobsessão, de André Luiz, ele nos diz que nós deveríamos ir a uma reunião mediúnica como se nós estivéssemos indo a uma UTI, a um laboratório cirúrgico. Vejamos qual é a comparação que André Luiz faz. Como é que é realizado, para que nós possamos entender, um procedimento, uma cirurgia, em um ambiente fechado, onde aqueles que lá fazem este procedimento estudaram, entendem, têm propriedade, até porque pode acontecer ali algo mais delicado, onde eles precisarão intervir, e eles cuidam constantemente, antes, durante e depois da asepsia. Então, André Luiz compara, é a nossa postura. Quem deva estar em uma reunião mediúnica é aquele que estudou, é aquele que entende os mecanismos, é aquele que cuida da sua própria asepsia, é aquele que tem disciplina moral, mental, é aquele que, acima de tudo, tem empatia, porque se coloca sempre no lugar daquele que está dependendo da sua ajuda. Portanto, ele deva se doar, e se doar muito. Ainda André Luiz, no livro Conduta Espírita, ele nos diz assim: abstente de realização de reuniões mediúnicas para o socorro de sofredores. Abstente. Porque nesta ocasião, André Luiz nos diz, é falta de caridade. É André Luiz que nos fala no Conduta Espírita. E aí nós poderíamos fazer a reflexão: mas por que falta de caridade?
Porque aqueles que vão à reunião mediúnica, que os companheiros aqui já explicaram, muito bem organizados, eles vão expor as suas dores, eles vão se despir, eles vão deixar para nós o motivo pelos quais eles se encontram naquela dificuldade. Então, no mínimo, eles têm que encontrar de nós o respeito. Mas, aquilo que nos explica o Cristo, estamos aqui para amar. E quando eu ajudo e me coloco para ajudar, obviamente eu também estou recebendo essa ajuda. Então André Luiz nos fala que é necessário que nós tenhamos essa postura, essa conduta. Nós encontramos no livro dos médiuns, no capítulo 29, itens 31 e 32. Quando lá nós encontramos assim: a reunião mediúnica é um ser coletivo. A reunião mediúnica não depende de um médium, de um dirigente. A reunião mediúnica se faz por corações uníssonos nos mesmos pensamentos, sintonias, vibrações e sentimentos que o impulsionam. Então é um ser coletivo. E aí ele continua: toda a qualidade, toda a produção, tudo aquilo que ocorrer dentro desta reunião é de acordo com os seus componentes. E se forma um feixo, ele diz. E esse feixo tanto mais forte será, quanto homogêneo for o grupo. Aí nós podemos refletir um pouco mais, como os próprios amigos já falaram. Se num grupo onde nós possivelmente nos conhecemos, ou deveríamos nos conhecer, se um grupo onde possivelmente nós confiamos uns nos outros, ou pelo menos deveríamos confiar uns nos outros, nós temos essas dificuldades, o que diria abrir a reunião mediúnica para aqueles que não compreendem, para aqueles que não têm noção muitas vezes da imortalidade da alma, para aqueles que vêm com sentimentos outros de desdém, de incredulidade, para aqueles que muitas vezes podem ser utilizados para perturbação do ambiente, provocando assim um desequilíbrio energético dentro da ambientação, dentro do local aonde deveria estar uníssonos, fechado. Quando eu digo fechado, é nessa postura de consciência do que nós lá estamos fazendo. Certa vez, ouvindo uma palestra de Raul Teixeira, ele comenta que foi até a cidade de Chico Xavier, onde lá ele fazia psicografias. Então, ao chegar próximo ao portão, ele ouve uma música, mas estranhou, porque essa música era um bolero. E ele tomou um susto, disse: não, possivelmente não é de lá, mas adentrou. E entrando no salão, ele verificou que o bolero realmente era naquele ambiente. Então ele disse: não estou entendendo nada. Adentrou um pouco mais, passou pela multidão, e aí Chico estava psicografando. Ele diz: agora mesmo não entendi nada. E aquela música no ambiente. Então ele se portou em prece e oração, porque tinha o conhecimento para não desequilibrar-se ou para provocar um desequilíbrio no ambiente. Mas terminado a sessão, ele então se encaminha ao dirigente do trabalho, ao presidente daquela casa à época, e perguntou: não entendi nada, pode me passar as orientações? Então, o coordenador daquela casa disse assim: Emmanuel pediu que nós colocássemos uma outra música, porque as pessoas que estavam no recinto com pensamentos estavam bombardeando a mente de Chico Xavier. Então vejamos o que a espiritualidade teve que fazer, o apelo para naquele momento proteger o Chico. Se o médium da envergadura do Chico poderia ser bombardeado,
o que diria eu? Então nós temos que ter esta consciência. Qual o meu sentimento? É para servir? Pois só posso servir compreendendo. E para compreender, eu tenho que estudar todos os mecanismos e me fortalecer na fé. Nós vamos agora passar para vocês, novamente, para vocês fazerem algumas considerações importantes, que mediante a reflexão a respeito do tema, mediante a colocação dos nossos outros companheiros e necessidade de alguma informação a mais complementando o assunto. Então, Ditinha, faça aí as suas considerações finais para depois nós iniciarmos as perguntas que serão endereçadas a vocês pelo público. É muito difícil a gente estar observando o relógio, porque o assunto é tão vasto. Mas eu não gostaria de encerrar esse nosso pequeno bate-papo sem passar uma reflexão para os amigos. Nós temos visto nas falas de muitos expoentes da doutrina espírita, e eu, ouvindo esses dias o Haroldo teceram alguns comentários sobre as obras psicológicas de Joana de Ângeles, né? O porquê que a benfeitora dedicou-se tanto tempo para escrever, para nos passar as obras psicológicas, e ele fazendo uma comparação depois com uma mensagem no livro Obras Póstumas, uma mensagem de 25 de abril de 1866. E eu acho propício trazer essa reflexão para nós hoje. Então, o que a mediunidade, que foi nos dado como uma ferramenta, tem feito por mim? E o que eu tenho feito com ela? Porque será que no futuro as reuniões, nos moldes como ela é exercida hoje, elas vão continuar acontecendo? Isso num futuro que nós já caminhamos para a regeneração. Então, o que nós médiuns temos feito nesta busca, e agora pegando o gancho das obras psicológicas, onde tem abordado tantos assuntos importantes, será que não está na hora de nós mergulharmos um pouco nas águas profundas do nosso inconsciente e fazer uma catarse daqueles velhos paradigmas nossos que nos ajudaram nas quedas, tantas quedas? Então, será que não está na hora agora de nós colocarmos para fora e nos prepararmos para este ser integral, nos ligando como pessoas, tendo a nosso RG como cidadão do universo, conectados na divindade? Então, como eu tenho me preparado para exercer esta comunicabilidade, esse intercâmbio com os nossos benfeitores? E eu costumo fazer uma comparação muito singela. Nós temos visto as cidades hoje se prepararem para melhorar os seus aeroportos para receber naves de grande porte. Então, eu fico pensando, será que nós não temos que fazer esta reforma em nós, para nos prepararmos para recebermos espíritos de vanguarda, espíritos benfeitores de grande porte, para que possamos assimilar seus exemplos, as suas intuições, nos preparando já para um mundo de regeneração? Então, eu sei que eu já ultrapassei, mas eu só queria passar, me perdoe, um exemplo que aconteceu comigo essa semana, que eu achei muito, muito importante. Eu estou me recuperando de uma pneumonia, e no dia 20 eu fui para o meu trabalho, muito cansada, muito abatida até, e eu sentei lá na loja, enquanto eu aguardava abrir o comércio. Meu marido foi abrir as portas, e nisso entrou um irmão nosso, um alcoólatra, que ele fica nas praças. Minha loja fica bem em frente à praça, e todo dia sempre entra um lá para pedir dinheiro, e o Zezé sempre tem uma moedinha para ajudar. E ele entrou bem alcoolizado e pediu, já eram 8 horas da manhã, o Zezé deu, e ele virou-se para mim e disse:
hoje eu vou querer de você também. Mas naquela, todo sintoma do alcoolismo. Eu falei, ai, hoje me deixa quietinha aqui, eu estou meio dodói. Eu estava com uma tosse muito forte ainda da pneumonia. E ele, todo alcoolizado, falou, você está doente? Então eu vou fazer uma oração para você. Fecha os olhos, ele dizia, né? Mas no momento em que ele me mandou fechar os olhos, eu me conectei. Eu fiz o intercâmbio. E ele fez aquela prece toda, do seu jeito, pedindo que Jesus curasse ali, né? E ao final, surpreendeu-me que eu senti uma melhora muito grande. Então, a misericórdia aproveita de todas as oportunidades para nos ajudar neste crescimento. Então, utilizou-se às vezes de um irmão alcoolizado, envolvendo-o para que ele me auxiliasse naquela hora. Então o intercâmbio está aí. A mediunidade não é só na casa espírita. Então está na hora de nós nos prepararmos para sermos médium 24 horas por dia. Atender a irmãos, porque a mediunidade é o intercâmbio com espíritos, encarnados ou desencarnados. Sejamos nós as candeinhas de Jesus, utilizando essa mediunidade para que a humanidade seja melhor, para que espíritos desencarnem melhor e devolvam para nós homens de bem. Divaldinho. Na residência de Chico Xavier, na varanda, perguntou um amigo, e perguntamos também, outros também, por que não temos mais médiuns como o Dr. Bezerra de Menezes, Batuíra, Ivan de Albuquerque, não, outros espíritos aí, Dr. Bezerra de Menezes, com uma mediunidade extraordinária. E o Chico relatou que ali, na sexta-feira, no sábado, no domingo e na segunda-feira, aquela época, desfilavam mediunidades as mais lindas, dizia ele, mas ninguém quer estudar, ninguém quer renunciar, ninguém quer ter disciplina. Então a mediunidade, ela requer todo um carinho. Meimei disse que mediunidade é um campo vasto que nós precisamos dedicarmos a ele. A mediunidade em si é uma bênção para cada um de nós. Mas qual a finalidade da mediunidade? Por que é que se é médium? Para curar a outrem, para ajudar aos outros ou ajudar a si próprio? Primeiro lugar, a mediunidade aparece numa questão sine qua non para que nós nos reformemos. Se nós não nos modificarmos, de nada vale a mediunidade em nós. Se eu não melhorar, se eu não me transformar em um homem verdadeiro de bem, eu não tenho como deitar candeia nova em lugar algum. Ah, mas Deus se serve, como a ditinha diz, serve-se, até que apareça alguém disposto, estudioso, com boas intenções, intenções que nasçam da alma, não da boca para fora, como afirmam os Espíritos em O Livro dos Espíritos. É chegado o momento de lembrarmos São Luís em O Livro dos Médiuns: aos cientistas, a ciência; aos religiosos, a religião. Tratai-vos antes de tudo de vos tornardes melhores. Vamos para o nosso João Lúcio. Complementando a condução da reunião mediúnica, só lembrando que nós temos 3 fases na reunião mediúnica. A primeira é a preparatória, que é composta de leitura evangélico-doutrinária, e a prece inicial, uma prece simples, concisa e elevada. Depois o intercâmbio mediúnico e vamos para a fase do encerramento, que é os minutos que nós deixamos ali para elevar os pensamentos e possibilitar os médiuns recuperarem e se harmonizarem. E aí a prece final. Depois da prece final, nós temos ali a avaliação da reunião. É onde nós vamos ver entre os médiuns e o dirigente algumas observações acerca do trabalho, sempre procurando melhorá-lo. Mas nós vamos ver
também na literatura, nós vamos ver no Invisível, a colocação de que nós temos, o trabalhador da reunião mediúnica deve ter Jesus no coração e na mente. A disciplina, o trabalho, mas o trabalho é de Jesus. E quando nós temos Jesus no coração e quando nós temos Jesus na mente, nós enxergamos o nosso companheiro, aquele que está ali, naquele momento, momentaneamente necessitado, um irmão muito nosso, muito querido nosso. Então, nós lembrarmos de que o trabalho é de Jesus. Em tudo que nós fazemos, nós estamos aí às expensas do Mestre Jesus. Finalizando com a Inalda, suas considerações finais. Eu estava aqui me recordando, e se me permitem, gostaria de dividir com vocês. Nós temos a nossa casa, que nos oferta a oportunidade de labor espiritual em Birigui, Casa Espírita Companheiros da Luz. E essa semana, uma pessoa veio nos buscar com alguns conflitos, exatamente porque eclodiu-se a sua mediunidade, e quando nós não entendemos, é natural que soframos algumas questões, não pela mediunidade, mas pelo fato de não sabermos. Mas o interessante que eu achei, para não dizer agravante, é que ela chegou a mim e disse: eu estou perturbada. Porque no grupo onde eu participava, já me colocaram para trabalhar. Depois da assistência aos espíritos sofredores, o dirigente pedia que todos os médiuns que lá estavam manifestassem os seus mentores. Então ela se colocava e nada acontecia, porque a afinidade não permitia. E eu fiquei muito intrigada, porque, como os companheiros já falaram, na pergunta que foi feita, a coordenação é de lá para cá. Então, quando se determina, cria-se uma situação bastante delicada. A gente pode estar favorecendo ao outro que ele, em desequilíbrio, passe a ofertar da sua mente uma condição inexistente. Então, vejamos, todos nós precisamos de estudo, de disciplina, de boa vontade, mas daquela pergunta: qual é o meu sentimento? Eu estou preparado, antes de tudo, para essa disciplina, para uma nova postura, para uma nova conduta? Para muitas vezes renunciar, porque muitas vezes essa pressão do estudo pode se dar só aquele grupo de médiuns ostensivos, mas e aquele que coordena? E aquele que está para lhe dar a segurança, para lhe passar aquilo que verdadeiramente nós encontramos na obra. Antes do Livro dos Espíritos, a mediunidade era mística. De qualquer forma, depois do Livro dos Médiuns, nós temos uma diretriz. Nós temos condições de, através desses conhecimentos, nos aperfeiçoar. E dentro do nosso livre-arbítrio, exercer uma belíssima mediunidade de socorro e de auxílio, essencialmente para nós. Eu só quero dizer que certa vez eu estava lá no Chico, eu e o Gerônimo Mendonça, e uma menininha de 16 anos chegou e falou assim: Chico, eu tenho mediunidade, o que você tem para me falar? Aí ela disse assim: minha filha, mediunidade é para trabalhar. E não falou mais nada. E a mocinha saiu de lá, não sei se ela entendeu, mas saiu de lá e foi cuidar da vida. Quero lembrar que essa mesma pergunta, de uma forma diferente, foi colocada para o Chico. Quando é que uma casa espírita está preparada para ser considerada como aquela que desenvolve um trabalho desobsessivo? E a resposta dele foi a seguinte: quando os trabalhadores muito se amarem.
Então, enfatizando a importância dos trabalhadores se amar, porque o trabalho desobsessivo não acontece na reunião mediúnica só. E finalizando, eu quero colocar uma exposição da Sueli Caldas Schubert, quando ela disse que certa vez estava participando de uma reunião mediúnica e um senhor de cor, dizendo ela, disse para ela: eu não mais venho a essa reunião mediúnica porque não tem nada a ver comigo. Eu não vejo espírito, eu não sou médium psicofônico, eu não sou doutrinador, não estou fazendo nada aqui, eu estou indo embora. E aí o benfeitor disse para ela: diga para ele que ele é a pessoa mais importante na reunião mediúnica. E aí então ela perguntou: mas por quê? Porque ele é a pessoa que mais ama aqui no grupo. Então veja que o trabalho mediúnico é essencialmente um trabalho de amor. Vamos passar para as perguntas. Divaldinho: médiuns devem ter sala, doutrinador e cadeira fixos, recusando-se a mudar? Por favor, comente. Como foi dito no início, refere-se à direção da casa e de quem a orienta. João Lúcio: como proceder com médiuns onde o excesso de animismo é óbvio? Com muito amor e com muito carinho. O animismo é um fenômeno pelo qual nós vemos a manifestação do espírito do próprio médium. E o médium, ele é um espírito como o desencarnado, que merece o nosso carinho, que merece o nosso auxílio. Normalmente, todo médium em início, em desenvolvimento, ele apresenta uma certa porcentagem de animismo. Nós temos estudado e temos verificado com a experiência que no decorrer do tempo, quando esse médium vai se educando, naturalmente esse aspecto anímico ele vai diminuindo, né? Ele vai sendo menos visível. Mas eu quero dizer também que a gente tem estudado que sempre vai ter um pormenor do médium, porque o médium, ele que está transmitindo, ele é o elemento de ligação do espírito. Então, como a comunicação se estabelece mente a mente, ela vai passar pelo médium, ele vai recepcionar e ele vai passar. Então, sempre tem. Por isso do estudo, por isso do trabalho e da educação, para que cada vez mais ele possa servir, botando menos as cores dele. Mas sempre vai haver um percentual. E nós, como trabalhadores da doutrina, como dirigentes e como estudiosos, dizemos ao médium que não se preocupe com isso. Essa é a tarefa do dirigente, do doutrinador. Porque se o médium começar a se preocupar com o aspecto anímico, ele vai dificultar o desenvolvimento do fenômeno mediúnico. Então vamos com muita calma, com muita tranquilidade, como em tudo na vida. Então estudemos e entreguemos a nossa boa vontade, a nossa disposição e o nosso preparo a Jesus, e o dirigente vai estar tendo a intuição adequada de como agir ali. Mas o animismo não é um problema, é uma fase do desenvolvimento mediúnico. Inalda: qual seria o correto numa reunião mediúnica? A espontaneidade do espírito a ser atendido ou poderá haver evocação de algum espírito? No início de nossas reuniões, nós poderemos evocar a espiritualidade amiga que nos sustente, nos proteja, nos ampare, criando aquele campo de proteção. Mas já foi dito aqui que existe um planejamento que é de lá para cá, de irmãos que são trazidos para essa reunião. Então, muitas vezes, nós desejosos de que algum ente, de que alguém venha, muitas vezes nós nos apressamos em referência a isso. Não há necessidade, tudo a seu tempo. Então a espiritualidade planeja e dentro desse planejamento os espíritos lá se farão. Ditinha: os médiuns participantes da reunião de desobsessão podem ou devem realizar meditação visando a facilidade do contato com a espiritualidade? Sim, nós acreditamos que são técnicas hoje que nos ajudam nesse intercâmbio. Então, a meditação, que é exatamente disso que nós falávamos, que é essa busca interior, esse aquietar da alma, esse silêncio da alma,
para que nós nos tornemos mais acessíveis e possamos perceber a presença, perceber a energia que nos envolve. Então, a meditação, sim, nos auxilia e muito mesmo no desempenho da nossa mediunidade. Então, e acontece até uma situação que começou a acontecer na nossa casa. Um dos nossos companheiros da casa começou a desenvolver um trabalho de meditação. E aí ele nos procurou e perguntou se poderia, no domingo, ele também é um estudioso de yoga, se ele poderia oferecer isso gratuitamente para os trabalhadores das reuniões mediúnicas, né? E de quem quisesse, para estar fazendo meditação e prática de yoga. Tudo para facilitar a sintonia, trabalhar esse lado. E nós autorizamos, então é feito na casa e tem ajudado muito mesmo. Então, no meu ponto de vista, eu acho muito válido. Divaldim, ao termo das reuniões mediúnicas, poderíamos ter um espaço para avaliarmos os assuntos trazidos pela espiritualidade maior, através dos fenômenos mediúnicos? No período que o Chico Xavier desenvolveu o trabalho dele, com uma experiência faraônica junto com Arnaldo Rocha, as mensagens eram gravadas, analisadas as mensagens. Comumente, corriqueiramente, em nossas casas, é difícil ter um médium de alto quilate para uma avaliação de uma mensagem que traga realmente produção. As mensagens são respeitáveis e consolam-nos, mas não há necessidade de uma análise. Agora, isto é de cada casa, em ter uma análise da comunicação, em ter uma série de coisas, mas é um perigo porque evidencia a vaidade de todos nós. Um fala, o outro quer falar um pouco mais, o outro aguarda. Isso é delicado. Quem coordena é que tem que conhecer o seu rebanho e tratar da melhor forma, não criando condições para que crie-se mais problemas do que toda reunião já tem. Divaldim, numa reunião mediúnica, é normal a aceitação do animismo? Ao final da reunião, poderíamos utilizar a música clássica, possibilitando mensagens dos instrutores espirituais. Excepcionalmente, o passe pode ser aplicado com médium incorporado? Passe com médium incorporado é quando o diretor da casa permite. Cada casa é uma sentença. Cada casa, cada diretor dá a sua orientação. É uma desnecessidade, não há necessidade disso, mas se a direção por bem achar que deve, ela pode o fazer. A reunião mediúnica, o animismo faz parte da vida mediúnica de nós, os médiuns. Todos nós passam as comunicações por nós. Nós não temos uma mediunidade do porte de Francisco Cândido Xavier, único. Não existe nenhum outro médium com esta qualidade mediúnica. Todos os demais médiuns passam uma grande parcela do conhecimento, do não conhecimento em suas atividades mediúnicas. O mediunismo é uma necessidade, o fator anímico é uma necessidade de ser tratado quem está como médium na reunião mediúnica e deve ser ungido, tratado com muito carinho e com muito respeito, porque ele põe para fora as suas dores, as suas dificuldades, os seus problemas e etc. A música clássica ajuda a comunicação dos espíritos? Olha, é maravilhoso, tanto quanto um bom bolero, quando a jovem ali falou. Todas as maiores emoções que eu vivi na vida, nesses anos todos, foram na presença de Chico Xavier. 4, 5 horas de psicografia
ouvindo boleros inesquecíveis, Bésame Mucho, orquestrado. Nós comunicamos de qualquer jeito, é bom demais. Divaldinho, mediunidade é predisposição orgânica. E como qualquer faculdade orgânica, precisa ser equilibrada. Como a casa espírita poderá ajudar a mediunidade desequilibrada? Ou seja, num processo obsessivo. Laborterapia. Quem chega perturbado, problemático, com a cabeça com caraminholas, fazendo mais novelas do que a Globo, achando que o A não gosta do B, que eu fui à casa e que fui maltratado porque o dirigente é rico. Isso é lorota, frescura de quem não quer trabalhar, perturbação. Ele precisa ser tratado. Como deve ser tratado? Com aconchego, ternura, equipes socorristas, afagar-lhe com ternura, dar-lhe um ósculo, um abraço e pô-lo para trabalhar nos serviços sociais, acompanhados com cascar a batata, cascar os legumes. O que está ocorrendo na atualidade é que em muitas casas espíritas querem se minimizar o trabalho. Compra uma máquina que descasca uma saca de batata, compra uma máquina que descasca o chuchu, a outra vem o tomate batido. Não, põe o indivíduo para cascar a batata, picar o tomate, picar a cebola, não tritura a cebola, corta ela miudinha e o indivíduo vai ter trabalho, senão da outra forma não o poderemos auxiliar. Divaldinho, uma pessoa chega ao centro espírita precisando de socorro por conta da mediunidade desequilibrada. Como aceitar que ela tenha que frequentar 5 anos de cursos para poder frequentar a reunião mediúnica? Muitos desistem e buscam ajuda em outro lugar. Triste essa situação. Dona Ivone do Amaral Pereira, por várias vezes eu tive a felicidade de estar com ela no Rio de Janeiro. Dona Ivone dizia para mim: Divaldinho, uma casa espírita deve ter trabalhos. O indivíduo que chega à casa com 6 meses de frequência de estudo, de trabalho social e de ouvir palestras, deve iniciar nas reuniões de passes, deve aplicar passes, desde que o dirigente assim o concorde. Ela, Dona Ivone Pereira, tinha essa visão, como tinha a visão de que mocidade deveria estar integrada à equipe do centro, não à parte, não fazendo diferença, porque eles devem entrar para trabalhar. Em nossa casa, o jovem com 14 anos, desde que o pai autorize, ele faz um curso de passe e começa a trabalhar no passe. É como diz Paulo: juventude, aproveitai a vossa mocidade. Será possível um trabalho mediúnico para orientação dos trabalhadores da casa ou para jovens? Levando-se em conta o quadro de desequilíbrio em que o mundo passa, mas sobretudo em situações de dificuldade, pois que eu passei uma situação de extrema dificuldade e ao procurar a orientação da casa não tive o auxílio. Tendo a ajuda de uma pessoa fora da casa, vale lembrar que essa pessoa é um médium não espírita, não estuda as obras de Kardec. Você deveria ter procurado outro centro. Rio Preto tem mais de 100 centros, onde acolhem você, onde lhe dão orientação espírita, onde lhe dão a base para você receber aquilo que às vezes o outro, com muitos problemas, não o pôde atender. Porque existem vários senões, as casas vão crescendo, vão tendo dificuldades, mas toda vez que chegarmos a uma casa problemáticos, conflitados, perturbados, nós temos que nos predispor, perguntando à direção da casa: o que é que eu posso fazer mesmo estando perturbado? Alguém da casa teria que dar-nos uma condição para encaminhar a uma orientação, esclarecimento. Nós temos que ter equipes de atender, equipes que possam nos ouvir, emprestando
o seu ouvido, para que eu vomite as minhas dores, as dificuldades. Aí então nós vamos encontrar ressonância. Estava agora em um centro em Portugal e vi uma mulher perturbada. Ela veio ao meu encontro para um autógrafo no livro, e aí disse: o senhor pode me atender? Eu falei: eu estou em uma casa que não trabalho, eu sou do Brasil. Se eu te der uma orientação aqui é diferente, então eu vou chamar o presidente. Chamei-o. Essa senhora está precisando de atendimento porque ela não está bem, está perturbada. Ele disse assim: a senhora volte daqui uma semana, porque hoje não tem mais atendimento. O atendimento já foi feito e a hora está avançada. Ela começou a chorar. Eu aguardei ele sair e chamei-a, disse assim: acalme, que lá fora do centro eu converso com a senhora. Mas não custa nada. Hoje há uma pressa enorme, os centros ficam vazios em 2 segundos. É preciso que nós criemos condições para que fiquemos um tanto mais e ouçamos as pessoas. Divaldim, quais os 3 livros citados para estudo? Fale devagar, porque eu imagino que eles não memorizaram e é fundamental isso. Instruções psicofônicas, Vozes do Grande Além, Reportagens de Além Túmulo. Os 2 primeiros pela Federação Espírita Brasileira e o outro pela Vinha de Luz, do Geraldo Lemos Neto, da cidade de Belo Horizonte. Estamos encerrando. Imagino que foi muito proveitoso. Todos nós aprendemos bastante. Valeu vir a esta casa, suportar o calor. Essas criaturas que vieram de tão longe, no caso da Inalda com seus companheiros, a nossa Ditinha também, o Divaldinho que veio de Votuporanga, vocês que vieram também talvez de outra cidade, valeu a estada em nossa casa, a USE, para nós deprendermos, essencializarmos esses conceitos para aplicá-los em nossas vidas, no nosso trabalho, no nosso desenvolvimento, na nossa educação mediúnica.